Fala você aí do outro lado. Hoje, a pedidos, eu vim gravar um pão de leite, gente, do canal da melhor padeira do YouTube. É isso mesmo, a rainha dos pães, Cadelícia Cozinha, me deu essa receita e eu vou passar para vocês com maior amor e maior carinho. Então, antes de passar essa receita, eu vou pedir para vocês se inscreve no canal, curte esse vídeo e ative o sininho de notificação. Assim você vai receber todas as receitas. Então, vamos para a receita. Agora vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 250 ml em temperatura ambiente de leite integral. Aqui eu tenho um ovo inteiro. Eu vou retirar a película da gema, tá bom? Para não ficar com aquele cheirinho de ovo desagradável. Como eu tiro a película da gema? Fura a gema e puxa com o garfo que ela vem todinha. E é só descartar. Prontinho, com minha gema já sem a película, eu vou adicionar no meu leite. Aqui nós vamos adicionar todos os ingredientes, menos a farinha de trigo, tá bom? Aqui eu tenho 2 colheres de leite em pó, 4 colheres de açúcar, meia colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de margarina, pode ser utilizado a manteiga também. E aqui eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. Aqueles de sachê mesmo, é um sachê daquele. Agora eu vou bater todos esses ingredientes para depois misturar a farinha de trigo. Prontinho, agora nós vamos adicionar esses ingredientes com a farinha de trigo. Agora eu vou adicionar todos os ingredientes na tigela. E aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nós vamos adicionar aos poucos. Pode ser que precisemos de mais ou de menos farinha. Vai depender muito do tamanho do ovo ou da umidade da farinha de trigo que vocês estão utilizando. Vou adicionar metade. E vou mexendo com a colher. Quando não der mais para mexer com a colher, nós vamos sovar essa massa. Aqui eu estou fazendo metade da receita. Se vocês quiserem uma quantidade grande de pães, vocês podem dobrar os ingredientes que eu vou deixar na descrição do vídeo. Olha, minha massa ainda está bem mole. Vou adicionar um pouco de farinha de trigo, sempre aos poucos. Sempre deixe sobrar a farinha na vasilha, até chegar ao ponto perfeito da massa do seu pão. A minha massa ainda está um pouco mole. Vou adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo. Sempre sobrando um pouquinho na vasilha, tá bom? Agora eu vou utilizar as mãos, porque já está uma massa bem pesada para mexer com a colher. Vamos misturando com a mão. Se vocês verem que ainda a massa tá grudando na mão assim, ó, vocês vão adicionando um pouco de farinha de trigo, mas eu ainda não misturei a farinha toda na minha massa. Então eu vou puxando a farinha do fundo para absorver na massa, para ver se eu vou precisar de mais farinha de trigo. Olha, ainda tá grudando bastante e aqui eu ainda tenho um pouco da farinha. Vou adicionar metade. Já adicionei a metade, agora eu vou enxugando ela. Agora que ela já tá grudando menos na minha mão, eu vou passar ela para a bancada. Já passei a minha massa para a bancada, agora nós vamos enxugar ela, sovando. Vou lavar as minhas mãos para ficar mais fácil dela não grudar, tá bom? Já lavei as mãos, agora eu vou sovar a minha massa.
Ó, tá grudando um pouquinho, vou enxugando aos poucos com a farinha que sobrou aqui. Se vocês adicionarem toda a farinha de trigo e ver que ainda precisa colocar mais, vocês podem ir colocando mais aos poucos, porque foi o que eu falei pra vocês. Depende muito da farinha que vocês vão utilizar e do tamanho do ovo. Pode ser que vocês precisem de mais do que eu estou utilizando aqui. Vai adicionando aos poucos e sovando a massa. Aqui eu vou utilizar essa espátula para me ajudar. É uma espátula para sovar a massa mesmo, tanto de salgado quanto de pães. Ela custa em média de R$5, R$10 nessas lojinhas de utensílios para casa, é bem baratinho. Vou enxugando a minha massa para ver se eu preciso de mais farinha de trigo. Pronto, olha, eu não adicionei a farinha toda, sobrou um pouquinho só. E a minha massa ela já está ótima para sovar, ó. Ela está mole, mas não gruda na mão. Tá vendo? Não vou adicionar mais farinha, por mais que pareça que ela tá mole, ela não está grudando na minha mão, ó. Dá para sovar. Senão vai ficar um pão muito duro, muito ressecado. Então, esse ponto aqui já é perfeito. Se eu precisar colocar um pouquinho na minha bancada, eu vou botar bem pouquinho mesmo, só para ela não grudar. E vou sovando ela. Agora eu vou separar em pedaços para que fique mais fácil de sovar. Tem pessoas que têm dificuldades para sovar massa porque sente dor nos braços. Então divide ela em 4 e sova pedaço por pedaço. Raíssa, como que eu sovo a minha massa para ficar uma massa ótima para fazer meu pão? Gente, a massa ela gosta de apanhar. Bate nela que ela gosta. Vai sovando bastante até que fique uma massa bem lisinha. Ó, faz assim, puxa a massa para dentro. E vai sovando. Grudou? Vem com a espátula. Se você não tem uma espátula, pode utilizar uma colher de silicone, algo do tipo. E vai sovando a massa até que ela fique bem lisinha. Vai rasgando a massa assim, ó. Pra ela ficar bem lisinha, gente. Grudou? Tira com a espátula ou com o auxílio da sua colher. Rasga bastante a massa para que ela fique bem lisinha. O segredo do pão perfeito é você sovar bem, deixar que ele descanse o tempo necessário. Não pode ter pressa para fazer pão, gente. Tem que fazer com calma, não adianta. Olha, a minha massa ela já tá bem lisinha, bem sovada. Tá bem bonita. Não tá grudando na mão e nem tá ressecada demais. Agora eu vou sovar os outros pedaços e já volto. Pronto, agora eu já sovei meu último pedaço. Tá bem lisinha, ó. Vou unir todos eles. E vou colocar essa massa para crescer por aproximadamente de 30 a 40 minutos, até ela dobrar de tamanho, tá bom? Aqui eu tenho a vasilha que eu comecei na gravação, untada com óleo. Vocês peguem uma vasilha untada com óleo. Vou colocar minha massa aqui e vou tampar ela. Vocês podem tampar com um pano de prato, coloca dentro do forno, bem quentinho, dentro do micro-ondas, se for muito frio aí na cidade onde vocês estiverem assistindo. E deixe crescer por 30 a 40 minutos, tá bom? Até ela dobrar de tamanho. Se tiver muito frio, deixa uns 60 minutos para garantir. Olha, gente, a minha massa ela já dobrou de tamanho. Deixei descansando por aproximadamente 40 minutos, tá bom? Agora nós vamos modelar ela para poder descansar de novo. Agora com a minha massa já descansada, eu vou cortar ela em pedaços. Vou reservar ela aqui do lado. Vou abrir. Se você não tem um rolo aí na sua casa, pode abrir com a mão que vai dar certo, tá bom? Não fica com medo não que dá certo abrir com a mão também. É só para tirar o ar da massa. E vou modelar assim, ó. Puxa aqui e vai enrolando.
Pra não abrir, vai firmando com o dedinho, ó. Puxou, firma. Puxou, firma. Até o final. Colocando esse finalzinho sempre pra baixo. Dá uma apertadinha aqui, ó. E acerta com a mão. Aqui eu tenho uma forma antiaderente, então eu não vou untar ela. Se você vai utilizar uma forma normal, pode untar com margarina, tá bom? Vou colocar aqui o meu pãozinho. Prontinho, já modelei todos. Me renderam 16 pãezinhos, tá? Eu não modelei todos do mesmo tamanho porque é pra comer aqui em casa mesmo, então se você quiser que fique no mesmo tamanho, você pese a massa antes de modelar. Pega um pouquinho, pesa pra ficar tudo na mesma gramatura. Agora eu vou deixar eles descansarem novamente até dobrar de tamanho, tá bom? Pronto, gente, eles já dobraram de tamanho. Agora eu vou pincelar. Aqui eu tenho um ovo inteiro e uma colher de sopa de leite integral. Vou pincelar com a mão bem leve. Todos eles. Pronto, agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou até que eles fiquem bem assadinhos, tá bom? Pronto, gente, já estão bem assados. Eu deixei que ficasse bem moreninho, porque aqui em casa a gente gosta do pão mais moreninho. Se você quer que ele fique mais branquinho, é só retirar do forno antes, tá? Olha, tá bem soltinho, bem fofinho. Agora eu vou abrir eles aqui pra vocês verem como ficou. Pronto, gente, agora eu vou abrir um aqui no meio, pra vocês verem como ficou. Olha, tá muito fofinho. Vou passar um requeijão pra vocês verem que delícia. Olha que maravilha de pão. Tá quentinho, acabou de sair do forno. Tá bem fofinho, tá? Agora eu vou experimentar. Então, gente, essa foi a receita de hoje. Lembrando que nós temos o nosso Instagram. Se você fizer essa receita, pode estar lá no seu Instagram. Marca a gente, @ds_com_Raíssa_Tiengo, tá bom? Vou me despedindo por aqui. Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Bon appétit! Delícia!